Hoje, começa a primeira parte da nossa série sobre a caster de Stay Night. E nesse vídeo, vamos explorar o seu papel inicial no roteiro, que às vezes é mal entendido. Então, se quer saber mais sobre a nossa gótica, deixe o like, se inscreva no canal e venha fazer parte da nossa tábua redonda. Sua presença é mais que bem-vinda. Sem mais enrolação, vem comigo porque tem muito o que falar. Medeia, uma antiga donzela infeliz, que foi rotulada como bruxa na antiga mitologia grega. Além de ser uma bela mulher e altamente conhecedora de magia, Medeia era um dos membros da famosa equipe dos Argonautas. Equipe que, além da Medeia, tinha outros heróis de renome. Alguns deles são Jasão, Atalanta, Teseus e o próprio Hércules. Mas, o que eu quero aqui não é falar do passado da Medeia, mas sim do seu papel como servo em Fate Stay Night. Pois no início de tudo, Medeia não foi invocada por Kuzuki. O seu mestre original é um mago chamado Eitron Galiastar. Alguém de uma família com certas ligações com a Torre do Relógio. Na visual novel, esse cara não aparece na história original. Ele é mencionado brevemente em um flashback da Medeia em seu encontro com Kuzuki. Esse mago invoca a Medeia um mês antes do início da Quinta Guerra do Cálice Sagrado. Eitron é um mago de constituição mediana e com poucas outras características dignas de notas. Mesmo assim, ele sonhava com a vitória, embora ele não tinha vontade de lutar. Ele mantinha a esperança em aguardar os outros mestres se matarem na guerra. É exatamente isso que vai começar a gerar problemas entre ele e a sua serva. Pois após invocá-la, Eitron já demonstrava não confiar na bruxa, tendo pensamentos duplos em relação a ela. Por um lado, ele sentia inveja da Medeia, pois ela era um mago muito superior a ele. Então, ele limitava a energia mágica que ela recebia, o que deixava a Medeia um nível abaixo do dele. Foi aí que a Medeia começou a perceber a situação, pois o tal mestre sem noção não só começou a limitar a energia mágica em um rank abaixo, como ele considerava a Medeia inferior aos outros servos, passando a insultá-la. E Kiritsugo pode agradecer que o servo dele não era a Medeia em Fate Zero. Mas enfim, vendo seu mestre indo contra o que ela era, Medeia logo desistiu de lutar ao lado dele e começa a planejar meios de se livrar do contrato. Então, ela passa a fingir ser uma serva obediente e com a situação entre eles apaziguada, entre muitas aspas, a bruxa começou a manipular as coisas para que seu mestre usasse os selos de comando em situações banais, o fazendo acreditar que ela ainda era fiel, mesmo sem ter os selos de comando. Mas, após ter gasto seu último selo, Medeia se voltou contra seu mestre no mesmo instante. Desprezando o contrato que ainda os unia, ela o esfaqueou com o seu quebra-regras e o matou. Isso é o que acontece na visual novel. No anime, a gente vai ter alguns ajustes para preencher as lacunas e algumas coisas que não fazem sentido na novel. Como, por exemplo, se a Medeia realmente quisesse, ela não precisaria esperar o mestre gastar os selos, porque ela tem outros meios para fazer isso, sem perder tempo. E o anime vai consertar esse defeito. Isso mostra para aqueles que só usam a visual novel como fonte, que não é porque um evento está na visual novel que ele é melhor explicado. Tem muita coisa que está adaptada nos animes, que está muito melhor do que na visual novel. Mas vamos para o anime, que vocês vão entender melhor os ajustes das lacunas deixadas na visual novel. No anime de Fate Stay Night, Rota UBW, a nossa elfa gótica foi invocada pelo mesmo mago, igualzinho. Só que nessa ocasião, é dito que Altron invocou a Medeia devido à sua capacidade de invocar o dragão coloquial. No entanto, após Medeia explicar que embora ela sabia os métodos para invocar o dragão, ela não tinha meios para dominá-lo, Altron mostrou grande decepção e a descartou como uma serva inútil. Eu no lugar dele, gostaria de ter essa serva inútil e sem nenhuma reclamação. Bom, algum tempo após a sua invocação, Altron mostra para Medeia uma espécie de oficina mágica. Nesse local, o mago fazia alguns experimentos que envolviam a morte de pessoas para gerar e ampliar o uso de magia. Só que, lembra que eu disse que os servos possuem princípios, e que esses princípios precisam estar de acordo com os ideais do mestre? Aqui, veremos o desfecho de um mau alinhamento na prática, onde os princípios do servo vão contra os princípios do mestre.
pois quando o mestre mostra o laboratório para Medeia, ela logo repreende. Medeia se volta contra seu mestre, dizendo que ela não precisa de encantamentos como ele, e que a sua magia pode ser exercida livremente. E termina sugerindo que feche sua oficina, comentando que jogar aquelas vidas fora, daquele jeito, não é algo sensato, pois para ela, a oficina só está gerando perda de recursos. E ainda, ela dá uma baita de uma patada na moral do mestre, dizendo o seguinte: só um mago de terceira categoria faria uma coisa desse tipo. Tomando isso como um insulto, o mestre usa um feitiço de comando para fazer com que a Medeia não use o seu quebra-regras nele, pois ele passou a temer ser esfaqueado pelas costas, pela sua própria serva, tudo devido às suas desavenças. Depois desse evento, Altrum saiu para encontrar o Kirei na igreja, e após ele retornar desse encontro, ele se espantou com o que viu. Sua oficina estava completamente devastada e em chamas. Todos os seus funcionários estavam mortos e os reféns de suas experiências foram todos libertados. Naquele momento, ele entendeu, a Medeia era a causa. Estando diante de seu mestre, Medeia sugere que o levará a um local mais adequado, o Templo Ryudou, onde está localizado o coração do ritual, o Grande Santo Graal. Estando furioso com o que sua serva havia feito, de bate-pronto, ele recusou a proposta. Só que não terminou nisso. Ele usou um selo de comando para forçar a Medeia a cometer o ato de se autodestruir. Para surpresa dele, o selo de comando acaba falhando. Chocado com a situação, ele usa seu último selo de comando para reforçar o efeito do anterior, mas novamente não funcionou, para a raiva dele e para a felicidade da Medeia. Após ter gastado todos os selos, Medeia caiu em uma crise de risos diante do patético mestre, que se fosse minimamente inteligente e não tivesse considerado sua serva como inútil, teria usado o selo de comando, não para ela não usar o quebra-regras nele. Ele teria usado para que ela nunca usasse o quebra-regras sem a sua permissão. Após uma intensa crise de risos, Medeia tira onda do seu mestre dizendo que o contrato entre eles já havia sido rompido. O quebra-regras foi usado não contra o mestre, na verdade, a Medeia usou o quebra-regras em si mesma, e com isso, o efeito do primeiro selo de comando foi anulado. Depois de ter notado que a vaca foi para o brejo, o mestre se lascou. Medeia prendeu ele em uma ilusão que simula um labirinto, um local cheio de murais que revelam a sua lenda. E ali, ela o repreende dizendo: essa será uma morte adequada para alguém que buscou resultados antes que fosse o momento certo para obtê-los. Após isso, ela elimina o mago. Isso é uma guerra do Graal. Isso é mau alinhamento, na prática. Após capotar o mago, ela sai do laboratório em direção ao Templo Ryudou. E nós também sabemos que quando um servo perde o contrato, a sua presença no mundo começa a perder força. Ele começa a perder as unidades de energia mágica reservadas no seu núcleo espiritual, a tal ponto em que ele desaparece. Bom, e estando muito próxima do templo, já bem fraca, Medeia cai no chão, já quase sem forças, e principalmente sem esperança de sobreviver. Ela só esperava o seu fim. Mas, como estamos falando de fate, estamos falando de destino. E Medeia não estava destinada a desaparecer desse jeito. A bruxa foi encontrada por um professor que certamente ela se apegaria. Diante dela, foi revelado seu destino, Kuzuki Soichiro. Este apareceu do nada para ser o seu novo mestre, e o homem por quem Medeia se apaixonaria. Medeia implorou a ajuda desse estranho que estava diante dela, e ele atendeu sem hesitar. Kuzuki pega a mulher que ele acaba de encontrar e a leva com ele. Devido à sua atitude, Medeia rapidamente se apaixonou pelo professor, pois ele foi o primeiro homem que mostrou bondade genuína para com ela, o primeiro a mostrar lealdade e dedicação. Mas, nós sabemos que Kuzuki não é um mago, e para que um contrato entre servo e mestre seja forjado, tem um requisito. O contratante precisa ser um mago, pois se faz necessário o contratante possuir circuitos mágicos para transferir mana para o seu servo. Como eu expliquei para vocês uma vez, quando existem problemas de conexão de circuitos mágicos ou até mesmo ausência de circuitos mágicos, só existem dois jeitos de alimentar o servo. Ou o servo ataca vítimas para sugar mana, ou o mestre faz aquele tipo de transferência de mana que o Shirou fez com a Saber. Eu posso afirmar com certeza para vocês que nesse caso, as duas formas foram usadas. Na novel, após ter levado Medeia, é dito que durante a noite, quando estava prestes a desaparecer, Medeia pediu para Kuzuki se deitar com ela. E então, o contrato foi consumado, tornando Medeia e Kuzuki servo e mestre.
E após ser estabilizada no mundo, novamente, ela passou a desviar a mana das pessoas da cidade de Fuyuk, e fortificou sua posição no Monte Inzou. Com isso ela se estabeleceu no templo Ryudou, com permissão para existir e morar no templo, até os preparativos do seu casamento, pois a atitude de Kuzuki para com ela foi tão marcante que ela desistiu de querer o Santo Graal só para ela, para em troca, viver com ele e preservar o seu tempo ao lado dele. Em outras palavras, Medea e Kuzuki não são apenas mestre e servo, eles são, definitivamente um casal. Daí para frente, ela invoca o Sasaki para guardar a entrada do templo, e o restante se desenrola durante todo o anime. Essa é a história que talvez tenha ficado meio apagada quando falamos da Medea. Na parte 2 desta série, vamos falar das habilidades dela, e também certos pontos que podem parecer confusos para quem não leu a novel. E aqui, a gente encerra essa parte, para ir para a próxima. Caso tenha dúvida do que foi dito, ou mesmo sugestões de vídeo, deixe nos comentários que eu leio e respondo vocês. Agora, o Lupin vai tentar manter a frequência, já que tô ficando mais tranquilo. Então podem se alegrar que eu vou estar aqui com vocês. Dito isso, eu agradeço a todos os mestres e servos que me acompanharam até aqui, e também a todos os grandes heróis que enviaram esse vídeo para seus amigos. Até a parte 2. Fui, valeu, e tamo junto! Não te darei perdão.